A China, cara, tipo, a equipe majoritariamente, a Austrália, majoritariamente composta por mulheres, comandada por mulheres, assim, é um sonho isso pra gente, sabe? Porque não deram essa oportunidade pra Emily. Enfim, eu fico sonhando com o dia que isso vai acontecer com a nossa seleção. A gente tá falando sobre potência, talvez as seleções mais fortes dessa Copa do Mundo são comandadas por mulheres, a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Talvez, aí você pode colocar mais uma ou outra, mas talvez as 3 favoritas são comandadas por mulheres. Eu acho que tem que pensar uma forma de organizar o esporte feminino, as seleções femininas, que levem em consideração todo o funcionamento, desde a CBF, como é que vai passar pelos clubes nas federações. Compreendo perfeitamente um certo entusiasmo à medida que, olha, o Brasil já tem todos esses elefantes brancos aí que construímos para a Copa do Mundo, né? Então é mais fácil a gente ser candidato para uma próxima Copa, já tem condições aí, todos os argumentos para a gente ter uma Copa do Mundo feminina aqui em 2023 aqui no Brasil. Isso certamente movimenta dinheiro, dá visibilidade. A questão é que se você, ao mesmo tempo, não vai estruturando do ponto de vista da gestão como é que esse esporte vai continuar, vai ser esses momentos assim, ó, aconteceu agora e daqui a pouco já é esquecido porque já tem uma outra onda. Por que eu tô dizendo isso? Eu acompanhei alguns jogos de futebol feminino esse ano, pela Rádio Show de Bola. Chegamos a fazer jogos do Fluminense, que tá na Série A2, né? Não vai nem dar tempo da gente conversar sobre isso muito, mas, enfim, tem a Série A, né, do futebol feminino, Campeonato Brasileiro, e tem a Série A2, que são esses clubes que estão começando a formar times femininos agora. Então, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, o Vasco, tá todo mundo na A2 ainda, né? O que acontece? A gente foi fazer um jogo, por exemplo, nas Laranjeiras, era um dia que tava chovendo, uma chuva danada, as jogadoras entram no campo, era Fluminense e Grêmio, e cadê a ambulância? Não tinha ambulância. Aí espera a ambulância, 20 e tantos minutos esperando a ambulância. As jogadoras ensopadas dentro do campo, já perderam todo o aquecimento e tudo. Aí, finalmente chega a ambulância. A galera que tá lá comemora para um gol, né? Chegou a ambulância. Aí a arbitragem, opa, vamos começar o jogo. E começou. Deu 2 minutos, parou de novo. Por quê? Porque a ambulância veio, mas não tinha médico na ambulância. Só tinha um motorista. Cadê o médico da ambulância? Não tinha. E como é que faz? Aí fizeram igual avião. Perguntaram se nas arquibancadas das Laranjeiras havia algum médico. E tinha um médico que era do Fluminense, que não trabalhava com futebol, mas que estava lá, e o cara se candidatou para ficar na ambulância. E foi assim que o jogo continuou. Então, assim, com esse nível de despreparo, a forma com que... Sabe, quem era o delegado da CBF? Descaso completo. Quem era o delegado da CBF? Como é que um jogo entre Fluminense e Grêmio acontece um negócio desse e ninguém faz nada? Quer dizer, infelizmente, não basta trazer os clubes grandes, digamos assim, de mais camisa, para o futebol feminino. Até porque a exigência da Conmebol, eu caprichei na palavra exigência, porque na semana passada não teve um de nós que acertou falar conselho deliberativo sem gaguejar, hein? Exigência, que era para o seguinte... Os times têm que ter um time profissional e pelo menos um time na base. Ou seja, você pode ter um sub-13, ou um sub-15, ou um sub-17. Você não precisa ter todas as etapas. Então você pode fazer uma parceria, ter um time sub-17. De forma alguma significa que o clube vai estar formando aquela menina com 10 anos, com 11 anos, ela está começando a conhecer o esporte, ela vai melhorando todos os seus conhecimentos táticos, a forma de concluir, enfim, tudo aquilo que tem que ser aperfeiçoado nessas fases, aí nessas categorias de base, para quando chegar mais adiante. Porque senão, o risco que eu temo é que na prática esse modelo de obrigar os times a terem futebol feminino, mas com esse nível de exigência meia boca, sabe, daqui a pouco aconteça como é na política, que agora a gente está vendo como é que os partidos políticos estão fazendo essa vergonha, porque como tem que ter 30% de candidaturas mulheres, e a gente imaginava que isso ia fortalecer a participação das mulheres nos partidos e nas campanhas, os caras ficam criando aquela dinâmica de laranja, fazendo altas armações para ficar ludibriando. Então, se a CBF não tiver uma estrutura, desde a sua presidência, na gerência de seleção feminina, as federações também, o risco de ficarem dando jeitinho e as coisas não se resolverem, eu acho que é grande. E aí a gente perderia uma tremenda oportunidade.
Porque eu espero que daqui a pouco a Marta pare de jogar e assuma um papel de responsabilidade de gestão, ou a Cristiane, ou outras, e não se perca algumas jogadoras importantes aí que vocês já citaram, Cici e tudo mais, que não à toa também era uma canhota, né? Para poder participar um pouco da constituição, digamos assim, de uma forma mais forte do futebol feminino. São preocupações que eu tenho, grandes preocupações mesmo. Bem lembrado desse, se era canhota. Então, a gente está caminhando para o fim do programa, mas eu gostaria de voltar na fala aí da Mônica e da Melina, a respeito de treinadores e treinadoras, né, na Copa do Mundo. Eu acho importante a gente observar também quem são os homens que estão treinando as equipes nessa Copa do Mundo. Eu confesso que eu fico um pouco mais aliviado, não sei se feliz, de ver homens asiáticos e homens negros treinando seleções. Porque esses são os tipos de pessoas, né, os tipos de povos, digamos assim, que também não tem espaço no futebol masculino. Então a gente tem que olhar quem são essas pessoas que estão à frente das seleções femininas, porque o que me incomoda, na verdade, é uma certa propriedade intelectual do homem branco sobre o futebol. Todas as seleções europeias masculinas são treinadas por homens brancos, as seleções na América do Sul são treinadas por homens brancos, algumas seleções africanas, quando fala-se em evolução de trabalho, evolução de método, é um treinador branco europeu que está lá. Então, assim, a gente tem que tocar nessa ferida também, apontar o dedo e falar, cara, as mulheres têm que ser maioria, de fato, assim como são nas transmissões esportivas, toda a área da Copa Feminina e toda a área do futebol feminino, as mulheres têm que ser maioria, mas os homens que também fazem parte de minoria também têm que ter espaço no futebol feminino, mas também lutar pelo espaço no futebol masculino. Assim como a gente tem que criar espaços, tem que arrebentar a porta para as mulheres também entrarem no futebol masculino, porque parece que elas só entram às vezes como comentaristas, mas em maior número como bandeirinha, né? Como na questão da arbitragem. Mas em outros espaços ela não tem nenhuma possibilidade, infelizmente. Verdade, Herbert. Eu vou aproveitar também que a gente está se despedindo aí já, caminhando para o final do programa. Vou lembrar que todos esses problemas aí que a gente está falando, de não ter narradora, não ter comentarista mulher, as jogadoras que são poucas ainda e tal, a gente tem que lembrar que o futebol feminino ele foi proibido no Brasil por lei, né, até 1979. Isso tem 40 anos. 40 anos é pouco tempo demais para formar tudo isso, né, para ter esse plantel todo de mulheres no departamento ali esportivo, gerenciando também, na comissão técnica, narrando, comentando, enfim, tem muito pouco tempo que a gente pode participar disso, até por lei. Então, eu acho até que a gente foi rápida demais, sabe? A gente teve essa geração da Cici, agora a gente tem a geração da Marta, a gente teve ótimos jogadores, bons times, com pouquíssimo tempo de preparo para isso. E eu quero lembrar aqui, no final do programa já, uma coisa engraçada que eu reparei na transmissão da Copa do Mundo. O Galvão, no intervalo, chamou a família das jogadoras. Não sei se vocês repararam, mas eu não pude deixar de ver que a família da Andressa tava todo mundo bonitinho lá de camisa azul. Ninguém teve coragem de vestir a camisa amarela. E isso significou para mim o seguinte: a Andressa é do time aqui do ala esquerda, tá? Da ala esquerda. A família toda. Tá com a gente. Tá com a gente, aquela ali é nossa. Eu vou já me despedindo, mas antes de despedir eu vou fazer dar uma informação. Mônica, eu tive recentemente em seminário, vez por outra participando de alguns eventos científicos, né, sobre futebol, e aí eu na verdade soube que assim, a proibição ela nos embarreirou para muitas coisas no futebol, mais do que dentro do campo, porque nunca as mulheres deixaram de jogar, entendeu? Sempre houve times e campeonatos clandestinos e torneios clandestinos, as mulheres jogavam. Então, assim, essa proibição, assim, do ponto de vista legal, ela impediu um jornalismo formado por mais mulheres, uma cobertura, campeonatos com consistência, mais recursos. Mas, assim, porque esse período cinzento aí dessa proibição foi um período que foi uma grande barreira para inviabilizar algo que já acontecia,
entendeu? Era uma tentativa de sufocar algo que acontecia, porque não deixou de acontecer. Então, talvez isso explique as dificuldades para a gente chegar onde já chegou até agora, mas que vamos cada vez mais galgando isso, seja como comentaristas, mulheres podcasts de futebol feminino, como jogadoras, como torcedoras, clubistas, como cartolas femininas, cartolas não, porque eu não gosto assim não, mas assim, como mulheres gerenciando o futebol, como jornalistas, enfim. Eu acho que o céu é o limite para as mulheres no futebol feminino e acho que vocês deveriam passar esse mês todinho da Copa do Mundo Feminina com essa temática no podcast. Um beijão para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, para essa turma maravilhosa que eu amo do fundo do meu coração. Até a próxima. Beleza, convidada. Muito obrigado pela sua participação. Meu boa noite é dizendo duas coisas. A gente está comentando sobre a Globo porque eu acho totalmente desnecessário comentar sobre a Bandeirantes. Primeiro que é uma televisão que tem no nome, carrega o nome de gente que matou índios. Então, no ala esquerda, a gente não vai falar mesmo deles. E a outra coisa que eu queria dizer aqui, gente, é que Caio Ribeiro é o cara que na época de jogador de futebol falou que gostaria, o sonho dele era transar ouvindo Last Kiss do Pearl Jam. Só que essa música tem a história de de uma mulher que morreu num acidente. Então esse cara não tem que ensinar ninguém a bater pênalti. Boa noite. Bom, eu vou me despedir aqui, agradecendo demais a participação da Mel. Eu acho que ela contribuiu demais para o nosso podcast aí sobre mulheres no futebol feminino e tal. E como semana passada eu falei de um livro, eu vou deixar aqui um livro também sobre o tema que eu gostei muito. E acho que a galera pode se informar mais sobre o assunto. Chama Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo. Então, eu acho muito importante essa leitura aí para quem quer se inteirar mais sobre o assunto, porque, já acrescentando uma informação aqui, a própria Cici ela foi impedida de jogar futebol, né, um campeonato paulista, porque estava na regra do campeonato que as mulheres tinham que ser bonitas. E ela tinha cabelo curto, então ela não poderia jogar por causa disso. Quer dizer, o futebol feminino ele até foi aceitável um tempo, desde que agradassem os homens. Então, é isso aí. Vou me despedindo aqui de vocês, da galera, mas foi ótimo, gente. Até semana que vem. Foi ótimo estar com vocês, pessoas que eu amo, e é isso aí. Vamos seguir em frente e até o próximo Ala Esquerda. Legal, deixa eu dar meu tchau também, foi ótimo o programa. Acho que essa é uma temática que a gente certamente vai voltar em outros programas mais adiante. Precisamos falar. Algumas coisas a gente nem conseguiu abordar direito, né? A origem de uma boa parte dessas jogadoras da seleção brasileira. Né? Lembrar que a Marta, com 14 anos, saiu de Alagoas, sabe? Sem nada praticamente para jogar no Vasco da Gama. Que a Cristiane, quando foi para a seleção brasileira, tinha um problema na vista, sabe? Que só foi... finalmente identificaram para depois ela botar uma lente que ajeitava. O apelido dela era Zóio, porque ela só olhava para um lado. São coisas inacreditáveis, assim. Existe um recorte de classe violento no nosso futebol ainda e no futebol feminino também. Então é importante a gente verificar isso e certamente a gente vai poder conversar sobre essas coisas todas numa outra oportunidade. Reforçar para a galera, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, no seu agregador de podcast. Se por acaso não tiver ainda, manda uma mensagem pra gente pelo Twitter, @alaesquerda7, e diz, ainda não chegou aqui, não chegou acolá, que a gente vai tentar ao máximo, rapidamente, disponibilizar esse conteúdo para vocês também. Valeu demais, galera. Semana que vem voltamos, mais 45 minutos do Ala Esquerda, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.